O que fazer com a sua ansiedade? Eu sei que a ansiedade é um sentimento difícil de lidar, muita gente considera como a grande vilã das emoções. Em 2022, o Brasil, que não ganhou a Copa do Mundo, infelizmente ganhou outro ranking de país mais ansioso do mundo. Isso é bastante preocupante. E a ansiedade é gerada justamente por preocupações. Então, se você alimenta preocupações por muitas coisas e possivelmente por coisas que não vão acontecer, você também alimenta a sua ansiedade. Eu gosto muito de uma frase que o pai da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, falou, que é que 90% dos motivos das nossas preocupações nunca chegam a acontecer. A gente se preocupa muito à toa, a gente cria coisas na nossa cabeça e a gente deixa esse mundo de fantasias alimentar esse sentimento. Mas eu quero que você se conecte ao momento que você sentiu ansiedade, para a gente começar também a desmistificar algumas coisas. O que a ansiedade causou no seu corpo? O que ela te fez sentir? Normalmente, ela atinge até a região do sistema digestivo, provoca dores de estômago. Tem gente que acaba tendo algum reflexo na pele. Tem gente que tem palpitação. Normalmente, a ansiedade muda até o ritmo da respiração, não só dos batimentos cardíacos. E pessoas que chegam até crises de ansiedade, crises de pânico, ficam com falta de ar, porque o motivo da preocupação invade tanto a cabeça delas que elas entendem que aquilo vai acontecer e aquilo vai ser determinante na vida delas, que elas não têm controle nenhum sobre aquilo. Então, quando a demanda, as preocupações parecem maiores do que a capacidade da pessoa de resolver aquilo, aí acontece uma espécie de sequestro emocional. A ansiedade, ela consegue roubar a razão dos nossos pensamentos e ela ativa uma cadeia de hormônios que tem cortisol, tem adrenalina, e isso acaba estressando mesmo o nosso corpo com o intuito de nos preparar para a ação. Só que em níveis muito altos, o que acontece é o efeito contrário. Ao invés da gente conseguir agir, tomar alguma providência para aquela preocupação ou ser atenuada ou até desaparecer, a gente fica em bloqueio. A gente não consegue fazer nada. Dá uma pane geral até nas nossas atitudes, não só no nosso cérebro. Então, nesses casos, a gente está falando de uma ansiedade que pode sim ser prejudicial. Mas, como eu falo, que eu sou advogada de defesa das emoções, a ansiedade ela tem também o seu propósito e tem o seu papel. Pensa quando você sentiu uma ansiedade que te ajudou a se preparar para alguma coisa, para algo que era importante para você. Essa ansiedade, quando ela é focada nas coisas que estão sob seu controle, ela te faz agir. E aí você começa a se planejar, você começa a se preparar melhor para uma situação, diminuindo os riscos de algo dar errado. E esse é o papel da ansiedade, você conseguir fazer um mapeamento dos riscos futuros para antecipá-los, minimizá-los e assim ficar em maior segurança. A emoção raiz, o pano de fundo emocional da ansiedade é o medo. Tá? Então, esse medo, ele pode nos apontar para possíveis riscos. O problema é quando, como eu falei, esses riscos nem vão chegar a acontecer, nossa mente começa a fantasiar. Por isso, eu quero te fazer esse convite para você refletir todas as vezes que você alimentou uma ansiedade por coisas que nunca aconteceram. Será que você tem focado a sua mente para as coisas mais negativas, para pensar nos piores cenários possíveis, porque eu costumo brincar que esse é o famoso monstrinho do apocalipse, que fica ali nos nossos pensamentos, alimentando as piores coisas que podem acontecer. E se você, a partir de hoje, também começar a se perguntar o que de melhor pode acontecer, quais coisas fantásticas a vida pode me aguardar, o que pode acontecer de bom se eu assumir determinado risco? Comece também a desenvolver e estimular uma mentalidade mais positiva, porque como o nosso cérebro é plástico e ele pode se adaptar, aquilo que você mais tende a pensar, o alimento que você mais tende a dar para sua mente,
vai determinar a rota neural predominante. Fique atento a isso. E para a prática de hoje, eu pensei em um exercício que eu adoro, que se chama círculo de controle. Você vai precisar, sim, de um papel caneta, ou você pode fazer no seu computador, se você for uma pessoa mais tecnológica. E a ideia é você pensar no motivo de preocupação. Pensa em algum desafio que você está passando, algo que esteja te incomodando nesse momento. E aí você vai desenhar um círculo, e nesse círculo você vai escrever todos os motivos de preocupação que estão na sua mente, aquilo que está, de fato, te consumindo e alimentando uma ansiedade. Para te dar um exemplo, imagine que eu fico muito ansiosa, muito preocupada para vir gravar e começo a escrever todos os motivos de coisas que podem dar errado. A luz pode acabar, de repente pode falhar o microfone, a gravação, eu posso esquecer o roteiro, eu posso ficar nervosa e gaguejar, a câmera pode também acontecer alguma pane, ou de repente pode acontecer até alguma coisa com as pessoas que estão aqui apoiando o processo. Imagina, faço esse brainstorm. Bom, a etapa seguinte é você fazer um novo círculo, de preferência dentro desse círculo maior, e começa só a colocar as palavras nesse círculo, que são coisas que você tem controle para agir. Então imagina, se eu ficar preocupada aqui com a luz, com a câmera, com a equipe, são coisas que fogem do meu controle. Agora, se eu ficar focada no roteiro, em não esquecer a fala, ou em me preparar melhor, aí sim eu posso agir sobre isso. E até para você ter uma ideia, antes de vir para cá, para eu não deixar a minha mente cheia, para eu não ficar nervosa para a gravação, eu fiquei ouvindo uma música no carro, fiquei num momento de humor, de descontração, justamente para ativar o melhor da minha energia. Estou aqui com o meu roteiro também para me guiar, para me basear. Estou com uma equipe ótima que está me dando suporte. Então, tudo aquilo que eu poderia agir e interferir, eu fiz. E aí eu me sinto muito mais tranquila e uso a ansiedade a meu favor. E eu te estimulo a fazer o mesmo. Essa é uma das práticas mais bonitas, mais simples até, que eu gosto de ensinar e mais funcionais para você entender o propósito da ansiedade na sua vida e não se tornar estatística, combinado? Use a ansiedade a seu favor, não tenha medo dela, porque só o fato de você pensar que a ansiedade pode ser positiva para a sua vida, vários neurocientistas já mostraram que isso muda também a sua relação com o sentimento.